Berenice, falando justamente das comissões, como está o andamento para a instalação da CPI do MST, a CPI das invasões? Olha, Daniel, hoje ainda teve uma reunião na Frente Parlamentar da Agropecuária para tratar justamente sobre este assunto, já que nós estamos no Abril Vermelho, né? É um mês em que o Movimento Sem Terra pretende aí, já está, na verdade, desempenhando várias ações por todo o país, que inclui também invasões de terra. No dia de ontem, nós inclusive mostramos que a sede do INCRA em Maceió foi ocupada por 1.500 manifestantes e hoje, inclusive, o coordenador do MST falou sobre essas ações que têm o objetivo de reivindicar e de protestar contra terras que estão aí sem produtividade e que poderiam servir aí para esses produtores rurais, né, familiares que estão acampados. Ele falou, inclusive, questionado sobre o critério, né, de invadir terras, se isso não torna ilegal o fato deles reivindicarem a reforma agrária. Até mesmo porque a gente lembra que o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, fez uma comparação das invasões de terra ao mesmo que aconteceu, que isso estaria no mesmo nível de gravidade quando os invasores, né, ocuparam as sedes dos três poderes. Vamos acompanhar, inclusive, a resposta do coordenador do MST sobre essa comparação. Cabe ao governo federal atual, a atual gestão do governo federal, a responsabilidade de acalmar os seus aliados, né? O próprio presidente da República andou com o boné do MST na campanha eleitoral, eles tiveram aliados do atual presidente, eles precisam acalmar isso. A sociedade brasileira não aceita, de maneira alguma, invasões de propriedade privada. Pode haver uma questão sobre o latifúndio, o minifúndio, a questão se é produtivo, se não é improdutivo. A grande verdade é que a propriedade privada tem que ser respeitada, assim como ela é respeitada em qualquer democracia, isso está na Constituição, e nós não vamos aceitar nada diferente disso. E olha, nós ouvimos agora o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, porque houve esta reunião e ele estava justamente aí dando a sua opinião a respeito do que ele considera aí que como deve ser feita a reforma agrária. Agora sim vamos acompanhar o que disse o coordenador do MST. É uma pena se o Congresso insistir nisso. O MST tem um número muito pequeno de parlamentares, dificilmente nós vamos bloquear. E o agronegócio tem maioria para aplicar uma CPI. Mas é uma CPI de perseguição política e de criminalização de famílias assentadas, acampadas, que quer terra para viver. Então essa é o que nós teríamos a dizer sobre isso. Pois é, durante esta entrevista coletiva nós questionamos justamente sobre o que os integrantes do MST acham da possibilidade de instalação de uma CPI do MST. A gente pôde conferir aí então o que o coordenador do Movimento Sem Terra disse. Acredita que isso é um motivo que não existe, na verdade, um fato concretizado para que seja aberta a CPI. Mas, de acordo aí com a representatividade, como ele mesmo disse, a Frente Parlamentar da Agropecuária é muito bem representada dentro do Congresso, há essa possibilidade, mas ele conta também com o governo para articular e que isso não aconteça. Só para finalizar, uma última informação, a gente destaca ainda que nesta coletiva de imprensa o MST deixou bem claro que quer o comando, a superintendência de pelo menos 10 estados, né, do INCRA, que é o órgão que é responsável pela regularização, pela reforma agrária, na verdade, em todo o país. Eles reivindicam as superintendências em pelo menos 10 estados, em uma forma de receber aí, na verdade, uma troca de apoio que eles fizeram quando apoiaram a candidatura do presidente Lula e agora esperam ter este retorno do governo. Volto com vocês. Tá certo, assunto importante. Berenice Leite, da Capital Federal. Daqui a pouco ela volta com mais notícias e informações. Cristiano Vilela, o MST segue firme no seu propósito de avançar com essa agenda do Abril Vermelho. Muitas invasões de terra devem acontecer neste mês. Do outro lado, os parlamentares que fazem parte da Frente Parlamentar da Agropecuária já estão se organizando, pedem celeridade na instalação dessa CPI
Agora, chamou a atenção a entrevista do presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, em que ele disse que o governo federal precisa se organizar para brecar esse tipo de posicionamento do MST, precisa tomar medidas para justamente evitar esse tipo de cenário muito complicado. Agora, minha pergunta a você é a seguinte: o governo tem sido permissivo, leniente com o MST em relação às invasões de terra e a esse posicionamento? Olha, Daniel, não apenas o governo tem sido bastante leniente, como diversos outros setores do parlamento, situações como essa, onde a gente tem uma comissão prestes a ser iniciada e a presidência da Câmara não dá o pontapé inicial para que de fato ela seja instalada, mostra sim uma certa leniência com relação a esse comportamento ilegal que é feito por parte do MST quando realiza invasões de terra. A gente sempre volta a destacar: uma coisa é a livre manifestação, os movimentos se organizarem, fazer suas bandeiras, por mais que você concorde ou não concorde. Agora, a partir de um momento que um movimento se coloca no sentido de praticar crimes, invadir terras, usurpar propriedade privada, aí sim estamos falando de uma prática criminosa e estamos falando de uma prática condescendente por parte do governo e de setores do parlamento. Agora, Vilela, ainda nesse assunto, quando a gente fala como integrantes do MST, até a palavra muda. Trata-se de ocupações e não invasões, com finalidade de se promover ou de se acelerar uma reforma agrária. Quando se fala, por exemplo, com Pedro Lupion, deputado, presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, já não se fala mais de ocupações, se fala em invasões, inclusive de propriedades privadas, o que o MST rechaça, inclusive. Como resolver esse impasse? Você falou de leniência, tanto por parte de alguns setores do Legislativo e também por parte do governo. O que esses dois setores devem fazer, então, na prática, para resolver essa situação? Olha, Lívia, é importante encarar esse problema de frente. Tal como quando se coloca o problema dos atos de 8 de janeiro, por exemplo, onde se deve separar pessoas que se manifestaram por convicção política nas ruas ou manifestaram simplesmente posição na internet daqueles que praticaram crime ao invadir e depredar prédios públicos, é importante separar o joio do trigo também com relação a esses movimentos de trabalhadores sem terra. Então, quando se fala de ocupação de praças públicas para reivindicar, fazer manifestações em avenidas, na porta do parlamento, isso tudo é legítimo. Agora, quando se fala em invadir terras, em esbulhar a propriedade privada, aí sim está se praticando um crime. E esse crime, ele tem que ser reprimido pelas autoridades e também politicamente pelo Executivo e pelo Legislativo. Agora, como trouxe a informação a nossa repórter, parece que os anseios e desejos do MST não passam somente pela reforma agrária. Eles também querem cargos em repartições específicas, como por exemplo o INCRA. Exatamente. Já pensou se a moda pega? Então todo mundo que quiser indicar cargos no governo começar a fazer invasão de terra, invasão de propriedade, praticar crime, em que ponto a coisa vai chegar? Então não se pode admitir que o governo federal fique refém desse tipo de prática. E o pior é que o governo parece gostar. Parece assentir com esse tipo de situação e isso faz com que o clima se torne cada vez mais pesado. Não podemos permitir prática criminosa independente da ideologia política.